Vamos abrir no Salmo de número 125. Os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. Quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-los-á, e o Senhor com os que praticam a maldade, paz haverá sobre Israel. Amém, irmãos? Glória a Deus. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, estamos diante de Ti mais uma vez, e neste momento, Pai, nós abrimos o nosso coração para receber a palavra que será semeada, Pai, nesta noite, para que possamos ter entendimento naquilo que o Senhor estará fazendo nesta noite no nosso meio, porque grandes coisas o Senhor tem preparado para aqueles que confiam em Ti. Pai, eu oro e Te agradeço, no nome santo e bendito do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. O salmista começa dizendo que os que confiam no Senhor serão como o monte Sião. Confiar, irmãos, é algo que tem estado em falta nos dias de hoje. Nós confiamos até em certos momentos, em algumas pessoas, em algumas promessas que nos são feitas, mas também confiamos desconfiando, porque hoje não dá para confiar mais em tudo aquilo que vemos e ouvimos. Mas o nosso Deus é algo que é certo. Este é o único que não muda, é o único que não nos decepciona, que não tem variação nenhuma nele. E tudo que Ele fala, Ele faz, tudo que Ele promete, Ele cumpre. Porque Ele tem em suas mãos todo o poder. Tanto é que o profeta Isaías, no capítulo 26, versículo 4, ele diz: confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor é a rocha eterna. Nós devemos confiar tão somente no Senhor. Nós temos que depositar a nossa confiança naquilo que o Senhor diz para nós. E se nós temos algo que estamos pleiteando, algo que está dentro do nosso coração, algo que nós estamos já buscando solucionar, já estamos buscando conquistar através das nossas forças, através das nossas posses, e está difícil para obtermos aquilo que nós estamos almejando, mas nós podemos confiar no Senhor. Nós podemos esperar que o Senhor, Ele tem poder para nos atender. E nós temos, irmãos, em alguns momentos, deixado de entender o que o Senhor está falando, porque nós vivemos dias conflitantes, nós estamos vivendo, como é do conhecimento de todos, os últimos dias. Nós estamos vivendo momentos onde nós somos provados a todo instante, onde o inimigo tem feito de tudo para nos minar a fé, para tentar nos tirar da presença de Deus, onde ele tem feito coisas que muitas vezes nós não entendemos e não sabemos que é mais uma das artimanhas do inimigo. Mas ele está sempre nos tentando para nos tirar da presença de Deus.
E nós temos que ver que as tempestades, elas vêm, as lutas, elas vêm, as barreiras são tantas, que muitas vezes nós olhamos e falamos: Senhor, eu não vou suportar, é muita pressão. Tem momentos que nós chegamos até a entrar num estado tal que nós falamos: Senhor, o porquê de tamanha provação? Por que toda esta opressão? Por que, Senhor, que está me sobrevendo esse mal? Por que que está acontecendo uma situação semelhante a esta? Porque o Senhor sabe da minha fidelidade, o Senhor sabe do meu compromisso com a Tua obra, o Senhor sabe o quanto eu tenho me esforçado. Mas as lutas, elas não nos deixarão. Não é porque nós aceitamos o Senhor Jesus como nosso Salvador que os problemas irão cessar, não. O próprio Senhor Jesus nos disse: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Então nós não estamos isentos dessas lutas, destas provas. Mas nós podemos ter a certeza de que o Senhor está dizendo para nós que pode vir a tempestade, pode vir a luta que for, pode vir o problema, por maior que ele seja. O Senhor diz para nós que se nós confiarmos tão somente nele, nós seremos como o Monte Sião. Nada disso irá nos abalar, nada disso irá nos tirar da presença do Senhor. Pode vir a luta que for, o maligno pode colocar tudo que é de impedimento, tudo que é de barreira na tua frente, mas nada disso vai conseguir te tirar da presença do Senhor. Nada disso vai fazer com que você ceda, porque o Senhor está dizendo: você será como o monte de Sião, você será também inabalável, você não irá se abalar. Você vai ver as lutas, você vai ver as provas, você vai ver as dificuldades, você vai ver tudo o que é de ruim, mas você não vai se abalar. Você vai continuar confiando em Deus, você vai continuar apegado ao Senhor, sabendo que no momento certo Ele vai entrar com provisão, que no momento certo Ele vai entrar com providência na sua vida. E sabe por quê, irmãos? Porque Deus, Ele não nos abandona. O Salmo 9, verso 10 diz: os que conhecem o teu nome confiantemente, pois tu, Senhor, jamais abandona os que te buscam. Então, irmãos, pode uma mãe se esquecer de um filho, o qual ela amamentou, mas o Senhor, Ele não esquece de você. O Senhor, Ele não te abandona. O Senhor vai estar com você em todos os momentos, por mais difíceis que sejam. Muito embora você possa até não perceber a presença de Deus, mas Ele está ali do teu lado. Ele está te segurando nas tuas mãos. Ele está te levantando. Ele está te fazendo caminhar firme. Ele vai estar fazendo com que você continue declarando que você conhece o Deus que você serve. E que você não vai abaixar a guarda, que você não vai soltar das mãos dEle, que você vai continuar sim, embora muitas vezes seja difícil até para mudar o passo, seja difícil até para que você se levante, mas o Senhor, Ele vai estar ali, porque você vai dizer: eu confio em Ti, Senhor, e eu não abro mão. Eu posso ficar sem nada, eu posso perder tudo como Jó perdeu, e não blasfemou, mas continuou firme na sua fé no Senhor.
E aqueles que confiam no Senhor são assim. Não importa o que apareça, não importa aquilo que o inimigo mostre, porque nós sabemos que ele é astuto, nós sabemos que ele entrou na presença do Senhor, e ele mostrou para o Senhor, debaixo do pecado que estava sobre toda a face da terra, ele colocou ali flores, ele colocou um campo florido ali em cima daqueles pecados, para tentar enganar o Senhor, e assim ele vai tentar fazer conosco também. Ele vai colocar coisas diante, para que você diga: não, eu não quero mais saber desse Deus, eu não quero mais saber, porque Ele não está preocupado comigo. Olha só a minha situação. E nós sabemos que nós estamos vivendo momentos que nós não queríamos. Nós sabemos que os dias são finais, e nós esperamos o quê? Nesses dias finais, que o Senhor derrame da sua graça sobre nós, e que nós possamos ter momentos de alegria, momentos só de felicidade, onde as tristezas, onde as dores, onde as enfermidades cessem. Mas nós sabemos, irmãos, que até o final será assim. Nós só vamos conhecer esse refrigério, essa paz, só vamos ter essa alegria quando nós estivermos ao lado do Senhor Jesus. Aleluias. Irmãos, nós estamos vivendo esses momentos que têm nos causado muitas tristezas, tem trazido preocupação, porque nós estamos vendo os acontecimentos que estão descritos na Bíblia como sendo o princípio do fim, onde nós estamos vendo todo o que está escrito nas Escrituras se cumprindo, e numa velocidade muito rápida. Então nós estamos vivendo momentos de angústias, momento de preocupação, não conosco, mas com os nossos, porque nós temos familiares que ainda não entregaram a vida para o Senhor Jesus. Nós temos familiares que ainda não receberam o Senhor nos seus corações, e nós temos nos preocupados com eles, porque nós sabemos que aquele que não receber o Senhor Jesus no seu coração, ficará, e o final para estes será muito triste. Mas nós devemos confiar no Senhor, irmãos. 1 Pedro 1,7 diz: lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. O Senhor não está dizendo para mim e para você simplesmente lance, Ele está dizendo para todos nós: lancem toda a vossa ansiedade sobre mim, porque eu tenho cuidado de vocês. Então, irmãos, não vamos nos preocupar, não vamos ficar ansiosos com coisa alguma. Vamos entregar os nossos problemas nas mãos do Senhor. Vamos entregar as nossas famílias nas mãos do Senhor. Vamos entregar todas as nossas dificuldades nas mãos do Senhor. Vamos colocar diante dEle tudo aquilo, irmãos, que está nos causando algum tipo de ansiedade. Tudo aquilo que tem tentado nos tirar da presença dEle. Tudo aquilo que tem nos afastado de recebermos uma palavra do Senhor. Porque muitos poderiam estar nesse culto nesta noite, mas estão fora daqui porque estão preocupados, ansiosos, cuidando de outras coisas, que não vai adiantar ela ficar ansiosa, que não vai resolver. Ela não tem poder para isto, ela não tem como resolver. Só o Senhor tem este poder para resolver. Só o Senhor pode resolver. E se ela colocasse o problema nas mãos do Senhor, se ela confiasse no Senhor, se ela viesse para a casa do Senhor, para buscar no Senhor a solução para esse problema,
certamente o Senhor estaria resolvendo. Porque muitas vezes, irmãos, nós vivemos anos, às vezes até, tentando solucionar algum problema, tentando resolver algum problema que um dia nós colocamos nas mãos do Senhor, mas no outro dia nós tiramos, e novamente nós colocamos nas mãos do Senhor, e mais uma vez nós tiramos das mãos do Senhor, porque nós não estamos confiando como deveríamos confiar, porque confiar é descansar. Quando você entrega nas mãos do Senhor algo, você tem que descansar, você tem que deixar o Senhor trabalhar, você não tem que ficar tentando dar um jeitinho, você não tem que ficar tentando fazer como fez Sara, quando o Senhor disse a Abraão que lhe daria um filho, e ela, vendo que estava demorando, ela tentou dar uma ajuda para o Senhor. O Senhor não precisa da nossa ajuda, Ele é suficiente para fazer cumprir a sua palavra, Ele é suficiente para trazer a solução para todas as coisas que nós precisamos. Nós temos, amados irmãos, que confiar que o nosso Deus, Ele tem poder para fazer o milagre acontecer nas nossas vidas da noite para o dia. Aquilo que em anos nós não conseguimos, quando nós entregamos para o Senhor, quando nós dissemos: Senhor, está nas tuas mãos, toma a direção, faz aquilo que eu não consigo fazer. E você deita e você dorme, você descansa no Senhor. Quando você acorda no dia seguinte, quando você se levanta, você vê a resposta. Aquilo que você não conseguiu em anos, o Senhor fez no abrir e fechar de olhos. Porque Ele é poderoso, irmãos. Porque Ele tem este poder nas mãos dEle para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos, do que tudo aquilo que nós pensamos. Porque o nosso Deus, irmãos, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Aleluias. Glória a Deus. Irmãos, descanse no Senhor. Descanse. Se você tem algo que está mexendo com o teu organismo, se você tem algo que você tem se dedicado com todas as suas forças, com toda a tua sabedoria, para tentar solucionar, e você vê que isso está te provocando um desgaste físico muito grande, que isso está te levando a enfermar, que isto pode te deixar a um passo, te deixando um passo, meu irmão, da depressão. Toma cuidado, porque você não precisa viver um momento como esse. Você pode ter o refrigério do Senhor na tua vida. Basta somente você entregar para o Senhor e descansar. Não importa, sabe por quê, irmãos? Eu vejo aqui que às vezes você pode estar preocupado com alguma coisa que pode te trazer alguma complicação, algum problema maior, e você então se esforça com medo de que esse mal te sobrevenha. Mas eu quero dizer para você, a Bíblia cita para nós que Daniel foi lançado na cova dos leões. Daniel, ele foi injustiçado. E Daniel, ele não se preocupou. Ele confiou em Deus. E no momento em que ele foi lançado dentro daquela cova, Daniel não caiu no chão daquela cova, mas ele foi depositado em cima dos leões.
Daniel confiou no Deus que ele servia. E por isso, meus irmãos, quando Daniel caiu naquela cova, o anjo do Senhor já estava ali. E aqueles leões não puderam fazer nada com Daniel. Daniel dormiu melhor do que se ele estivesse na cama dele. Ele dormiu usando aqueles leões como travesseiro. Então imagine, irmãos, se fosse você a ser lançado dentro de uma cova com leões famintos, qual seria a sua atitude? Você confiaria em Deus? Daniel confiou. E eu quero que você também, meu irmão, confie esse teu problema para o Senhor. Que você confie no Senhor. Que você entregue para o Senhor. Porque aqueles que se levantarem contra você, esses sim perecerão. Porque os acusadores de Daniel foram lançados com suas famílias dentro daquela cova. E eles não chegaram ao fundo, já haviam sido despedaçados pelos leões. Porque o Senhor, Ele faz justiça para aqueles que confiam nele. Nós vemos, irmãos, Sadraque, Mesaque e Abidnego foram lançados dentro de uma fornalha de fogo ardente. E o rei disse para ele: quero ver quem poderá vos livrar das minhas mãos. Eles confiavam tanto no Deus que eles serviam, que eles disseram: o nosso Deus pode nos livrar das tuas mãos, se Ele quiser. E ainda assim, se Ele não nos livrar, nós não adoraremos o teu ídolo, a tua imagem. Eles confiaram no Senhor. Eles não temeram pelas suas vidas. E quando eles foram jogados dentro daquela fornalha que havia sido aquecido 7 vezes mais, o calor do fogo na boca daquela fornalha matou aqueles fortes homens do exército que foram lá para lançá-los dentro daquela fornalha. Mas eles entraram ali, irmãos, e eles passearam dentro daquela fornalha, porque o anjo do Senhor estava ali esperando para caminhar com eles. Aqueles que confiam no Senhor não serão abalados. Aqueles que confiam no Senhor não temerão, amados. Porque cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Deus é um escudo para aqueles que nele se refugiam. Então, busca refúgio no Senhor. Confia no Senhor, irmãos. Provérbios 35 diz que a palavra do Senhor é pura, é escudo para aqueles que nele confiam. Vamos confiar no Senhor. Vamos confiar, irmãos, que o nosso Deus é um Deus todo-poderoso. É um Deus do impossível. É um Deus que pode todas as coisas. Aquilo que você não pode, Ele pode. Aquilo que você não consegue fazer, Ele faz. Aquilo que você coloca diante dEle, se você crer, Ele vai fazer. Confia no Senhor de todo o coração. Não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os teus caminhos e Ele vai endireitar as suas veredas. Confia no Senhor de todo o coração. Não deixa que a dúvida entre no seu coração. Porque quando nós estamos num momento de dificuldade, nós estamos propensos a errar. Quando as lutas vêm, quando as tempestades se formam, nesses momentos surgem muitas dúvidas. Chegamos até a pensar: será que Deus me ouve?
Onde está Deus? Oh, anda, charamanda, turicamalas. Trabalhando em teu favor, aleluias. É onde Deus está. Você pergunta, será que Deus pode resolver o meu problema? Irmãos, Ele pode todas as coisas. O nosso Deus é um Deus que jamais vai ter nele alguma variação. O nosso Deus é um Deus inabalável. É um Deus imutável, Ele não muda. O nosso Deus, irmãos, Ele está sempre pronto para nos atender. Ele está sempre pronto para olhar para você e dizer, eis-me aqui. Ele diz para você que Ele está ali, mas Ele está ali esperando que você o convide para entrar, para que você o convide para que Ele venha a fazer parte da tua história, a fazer parte daquele momento. Nós sofremos, irmãos, muitas vezes, sem necessidade, porque às vezes você entra num veículo com um irmão, e você vai para uma outra cidade, você vai para qualquer outro lugar, e você confia naquele irmão ali no volante. Você não sabe como aquele irmão está, você não sabe como está a saúde daquele irmão, você não sabe se ele está com algum problema de saúde, você não sabe o que aconteceu com ele momentos antes de você embarcar naquela condição. Você nem mesmo sabe as condições que está aquela condução. E muitas vezes você sai e você vê o que você fez. Você diz, eu confiei a minha vida a esse irmão. Eu confiei a minha família a esse irmão. Por que a minha família se você está sozinho com ele? Porque se algo te acontecer, você é o provedor da casa. Então a tua família vai sim passar por alguns momentos de dificuldade. E você diz, eu confiei nesse irmão. E aí você passa a todo o trajeto do qual você está indo ou retornando naquele veículo, buscando a presença de Deus, orando a Deus, pedindo proteção a Deus, pedindo para que Deus tome aquele volante nas mãos dele, para que seja ele o motorista. Você começa a buscar em Deus, por quê? Porque você não confiou em Deus, mas você confiou no homem. Então nós temos que confiar em Deus, nós temos que dizer, Senhor, é a tua vontade, então nos leve em segurança. Eu estou indo, mas eu estou confiando que o Senhor está indo comigo, que o Senhor está indo conosco. Se o Senhor não for, não me deixe ir, não nos deixe ir. Coloca alguma barreira, coloca algum impedimento, e o Senhor vai fazer aquilo que é melhor. Mas nós temos, irmãos, que deixar de buscar em nós mesmos e confiar no Senhor. Porque quando nós confiarmos tão somente no Senhor, nós seremos como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para todo sempre. O Senhor está à nossa volta, assim como os muros, assim como os montes cercam Jerusalém, dando segurança, dando proteção para a cidade de Jerusalém. Assim é o Senhor em volta daqueles que confiam nele.
O Senhor vai estar com tua mão sobre nossas vidas, nos guardando, nos protegendo, nos fazendo prosperar, nos livrando dos ataques do maligno. O Senhor estará à nossa volta, nos guardando nos momentos mais difíceis. Quando nós entendermos que só o Senhor é a nossa rocha forte, só o Senhor é a rocha que nos guarda, que nos protege. O Senhor, meus irmãos, Ele está nesta noite nos chamando para que nós possamos entender a fidelidade dEle, que nós possamos entender que a palavra do Senhor ela é verdadeira. Deus é fiel em tudo aquilo que Ele faz. Está lá no Salmo 33, verso 4. O Senhor é fiel. A palavra dEle é fiel, é verdadeira. Ele é fiel em tudo aquilo que Ele faz. Então, nós devemos confiar tão somente em Deus. Se queremos ser vitoriosos, se queremos ser abençoados, nós devemos confiar no Senhor, porque o Senhor é bom o tempo todo. Diz lá na palavra de Naum, no capítulo 1, verso 7, que o Senhor é bom, o Senhor é um refúgio em tempos de angústia, e Ele protege os que nele confiam. O Senhor é um refúgio, o Senhor é o nosso abrigo seguro, o Senhor é aquele que nos dá a segurança, é aquele que irá nos proteger em todo o tempo, desde que nós continuamos confiando tão somente no seu poder. Amém, amados? Aplaudam o Senhor.